Agora é hora de acompanharmos a análise dos principais fatos políticos desta semana. Olá, Alexandre Garcia, qual foi o grande acontecimento da semana em Brasília? Sem dúvida foi a grande festa na corte. 2.000 convidados no suntuoso Palácio da Justiça Eleitoral, que faz eleição a cada 2 anos. Estavam lá o presidente da República, da Câmara, do Senado, do Supremo, 22 governadores, né? Ex-presidentes da República. Foi um festão, né? Interessante que ficou todo mundo prestando atenção no momento em que Alexandre de Moraes tapou a boca para fazer um cochicho a Bolsonaro. E Bolsonaro respondeu também tapando a boca, ficou todo mundo querendo saber o que aconteceu, né? A mesma coisa ali nos 4 ex-presidentes, né? A ex-presidente Dilma disse que não iria se tivesse que sentar ao lado de Temer, porque pelo cerimonial era a ordem cronológica, né? Sarney, Lula, Dilma e Temer. Mas ela disse que não ia sentar ao lado de Temer. É que poucos dias atrás Temer disse que ela é honestíssima, e ela de certo pensou que fosse ironia, e ela respondeu dizendo que Temer articulou uma traição, né? Então puseram Lula e Sarney entre os dois ficaram nas extremidades para evitar problemas maiores, né? Também chamou a atenção a hora da despedida de Lula, foi se despedido novo presidente da Justiça Eleitoral, dando-lhe tapinhas no rosto, né? Ficou uma coisa assim meio estranha, né? Mas, enfim, também a gente não deixa de observar que Lula foi a despedida de Fachin, que foi quem preparou a alforria dele das condenações da Lava Jato, né? Fachin agora está fora da Justiça Eleitoral. Então, houve uma série de manifestações, o público aplaudiu muito, em pé e tal, o pessoal estava empolgado nessa grande festa na corte. Você mencionou muito aplauso, Alexandre, mas houve pelo menos uma reprovação pública de um ministro aposentado do Supremo que lá estava. Estava lá o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que já foi por 4 vezes presidente da Justiça Eleitoral, inclusive implantador do sistema digital de votação e de apuração, né? Ele disse que o discurso de Moraes foi agressivo com um convidado, que deve ter sido o presidente da República, né? E também que ele chegou a mencionar o seguinte, que ficou triste por ter sido testemunha e com muita dor num nefasto acontecimento. Chamou de nefasto acontecimento o ato de posse do presidente da Justiça Eleitoral. Eu não sei se foi porque ele ouviu discursos em que só faltava incenso, né, do próprio Alexandre de Moraes, falando sobre o seu vice Lewandowski, sobre o seu antecessor Fachin, o discurso de Aras, que também foi eivado de elogios, né? O discurso do ministro corregedor da Justiça Eleitoral, que também só fez elogiar, né? A exceção de sobriedade, foi um discurso sóbrio, foi o do presidente da OAB Nacional, né? Mas, enfim, talvez seja porque Marco Aurélio Mello se referiu àquele inquérito em que o ofendido é que investiga, que denuncia, que julga, que prende, né, que executa. Se referiu àquele inquérito como inquérito do fim do mundo. Talvez tenha estranhado no discurso de Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito do fim do mundo, as louvações à democracia, à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, né? Talvez ele tenha achado estranho isso. Mas, enfim, no fim do discurso, Alexandre de Moraes ainda deu viva ao Estado de Direito. Isso nos deixa a esperança de que vai acabar com o inquérito do fim do mundo, não é? Que não faz sentido. Mas tudo indica que vai haver uma relação melhor entre a Justiça Eleitoral e o Poder Executivo com a saída de Fachin. Fachin, no Poder Executivo, era considerado assim como... não era um bom diálogo. Aliás, não havia diálogo.
E com Alexandre de Moraes tem havido diálogo já, né? Isso sem falar na camisa do Corinthians que o presidente deu para ele, as conversas anteriores, né? Por exemplo, o número 2 de Alexandre de Moraes, agora o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, é o mesmo advogado-geral da União de Bolsonaro, é o mesmo procurador-geral da Fazenda de Paulo Guedes, é o mesmo número 2 de Alexandre de Moraes quando foi ministro da Justiça, chegou a ser ministro interino, inclusive José Levi, né? Então, isso é uma ponte. E Moraes e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, já marcaram encontro para terça-feira, né? E não vai ser o primeiro encontro entre os dois. Então, há esperança de que flua um diálogo que possibilite que sejam reais as afirmações de Alexandre de Moraes sobre transparência, que ele exagerou na transparência, que o povo todo vai acompanhar a transparência, e falou em segurança absoluta, que a gente sabe, né, os entendidos em informática sabem que não há segurança absoluta, mas a segurança possível e a transparência possível que todos desejamos para ver o voto dado ser o voto apurado, voto contado e voto anunciado. E começou, enfim, a campanha eleitoral, Alexandre. Interessante que a Gazeta do Povo de Curitiba anunciou em manchete: deflagrada a campanha eleitoral. Eu acho que o verbo certo é esse mesmo, porque deflagrar é algo explosivo, né? Enfim, os dois principais candidatos começaram assim com lembranças, talvez com nostalgias, né? Lula começou panfletando em porta de fábrica de automóveis no ABC Paulista, que foi o início da vida política dele, e Bolsonaro começou em Juiz de Fora, onde em 6 de setembro de 2018 ele levou a facada. No mesmo lugar, na mesma rua Halfeld, no centro de Juiz de Fora. E chegou a chamar a multidão que lá estava de meus conterrâneos, porque ele considera que nasceu de novo, graças ao atendimento rápido lá na Santa Casa. Ciro Gomes andou por um bairro da Zona Leste de São Paulo, fez uma caminhada, e a gente vê que ele já está com o programa Renda Mínima de Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy ficou danado da vida, né, no lançamento do programa do PT, que não aproveitou o programa dele, né, e Ciro agora está aproveitando. Simone Tebet também começou em São Paulo, né, teve um encontro com a classe cultural, no dia seguinte uma sabatina na OAB, né, e a gente fica notando assim que o MDB, que tem uma tremenda máquina de campanha eleitoral, parece que ainda não azeitou a máquina em relação a Simone Tebet, né? Os demais candidatos já estão andando por aí, mas está polarizada a eleição. Tem alguma novidade na primeira semana de campanha, Alexandre? Algo inusitado? Eu acho que o fato novo foi o anúncio de Gilberto Kassab de que seu PSD em São Paulo vai apoiar candidatos que são apoiados pelo presidente Bolsonaro, né? Tarcísio e o astronauta Marcos Pontes, né? Gilberto Kassab foi quem lançou lá atrás o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência da República, como um novo JK, só que não decolou, né? Aliás, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continua fazendo declarações assim acassianas sobre democracia, né? Dizendo que é preciso preservar e garantir a democracia. Agora, ele não diz o que ele pode fazer, que está dentro da alçada dele, para preservar a Constituição e garantir o devido processo legal. Aliás, nessa semana se soube que ele viajou a Orlando durante as férias, levando 2 assessores, teve 13 diárias para cada um dos 3, né, que nós pagamos, claro, né, o dinheiro todo não vem de Marte, vem do dinheiro que os pagadores de impostos pagam contra a vontade, claro, né. E como a gente sabe, Orlando é a terra da fantasia, né? E o Supremo tomou a decisão sobre a aplicação da nova lei de improbidade. Quais as consequências, Alexandre? Bom, primeiro tem que recordar que lei é essa, né? É mais uma daquelas leis que se faz assim como um bálsamo sobre crimes de corrupção, por exemplo. Isso a gente está cansado de ver por aqui. Fizeram uma lei dizendo que, olha,
o prefeito, aquele que controla despesas na prefeitura, ou no governo estadual, ou no governo federal, né? Se ele tiver sido condenado por improbidade, né? tem que descobrir se foi de má fé, se ele não tinha intenção, se for por ignorância, né? Se bem que para qualquer brasileiro não pode ser alegado que está lá no Código Penal, né? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Mas aí o sujeito é eleito prefeito, mas diz que desconhece a lei. Aí é complicado, né? Complicado a gente aceitar isso. E aí o Supremo examinou para ver se aplica ou não aplica, né? Como é que vai ser aplicada essa lei aí em vésperas de eleição, em que muita gente fica inelegível, porque vira ficha suja. Aí por 7-4 decidiu o seguinte: que quem ainda pode recorrer, que já foi condenado, mas ainda pode recorrer, que a lei pode ser aplicada, né? Que ele ainda pode explicar, convencer o juiz, o Ministério Público. Não, eu não sabia, eu estava distraído, eu não conhecia a lei, eu não tive má fé, eu não tive intenção, né? E aí o Supremo também decidiu que a lei não pode ser aplicada àqueles que já foram condenados no trânsito em julgado. Óbvio, né? Aí seria ressuscitar, como se ressuscitaram processos por calendário e por CEP lá na Lava Jato, né? Eu acho que a gente já está cansado de ver isso. Agora, aí eu pergunto, né? O que a gente vai dizer às nossas crianças sobre a legislação brasileira que protege o crime, que absolve o crime, né? E que não desestimula o mal intencionado. Eu acho que a gente tem que pensar nisso antes de escolher quem vai ser o nosso eleito para o poder legislativo. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.